Bem-vindo, pessoal. Novamente, estamos aqui no Cafezinho da Governança, tá? Sua cápsula semanal sobre os assuntos ligados à governança e as discussões que ficam dentro do Conselho. Tudo de uma forma leve, encorpada e com a dose certa para todo mundo poder, né, lidar, tratar, discutir esse tema bacana da governança. Estamos aqui, eu, Celso Ienaga, Richard Dorn, meu companheiro, e hoje nós temos um convidado. Então, nós estamos hoje na quarta temporada e o tema é sucessão. E a gente convidou um expert nesse tema, um craque que tem lidado muito com essas questões, que é o Dimas Facioli. Bem-vindo, Dimas, ao nosso cafezinho. Ei, muito obrigado pelo convite. Enfim, fico muito feliz de participar dessa quarta temporada do Cafezinho da Governança. Muito obrigado pelo convite. Então, legal, ótimo estar com o Dimas aqui. Puxa, Dimas, queria que você contasse um caso aí, um caso para nós aí, de sucessão em empresas familiares que você tem vivenciado tantos e tantos casos nesses últimos anos aí. Tá bom, tem muitos casos aqui, mas assim, eu vou contar um tanto dramático, né? Uma empresa de bastante sucesso do agronegócio, enfim, de bastante relevância no mercado, acabou perdendo o sucessor, que era o principal centro de decisões da organização. Então ele acabou sofrendo um acidente de avião, com o avião da companhia, inclusive, e a empresa não estava preparada para esse processo, né? Até porque ele estava bastante ágil, novo, inclusive, né? E a empresa não tinha preparo. Os sucessores, obviamente, do ponto de vista jurídico, as questões das ações estavam completamente regularizadas, né? Mas a empresa não tinha um processo de sucessão e isso acabou, enfim, levando a empresa num processo de M&A. Ela acabou tendo que ser vendida depois de um determinado tempo porque ela não conseguiu se sustentar da mesma forma que estava quando esse profissional, enfim, que acabou falecendo, estava na direção da empresa. Caramba, Dimas, isso é uma situação, acho que muitos de todos que assistem aqui, né, já passaram por esse tipo de situação, viveram direto ou até observaram outros muito próximos, visto que muito também da população dos que nos assistem são de famílias empresárias, né? E quando a sucessão é abrupta, né, assim como casos de queda de avião, acidente, né, eu vivenciei 2 casos aí de fundadores que descobriram que estava com câncer, um em 9 meses morreu, outro em 1 ano e meio, então não tinha nada planejado, né? E muitos dos filhos não estavam preparados minimamente para assumir qualquer função diretiva da empresa. Então, Dimas, você tem sido procurado por empresas para fazer um trabalho preventivo, assim, um trabalho mais de antecipação de sucessão futura? Sim, as empresas têm se preocupado bastante com isso, né? Então a gente tem feito bastante processos de trabalho de sucessão, justamente para preparar os executivos das organizações para situações de sucessão, que podem ser naturais, enfim, às vezes é uma decisão das pessoas saírem da empresa ou irem para conselho, enfim, é um processo natural, mas o time precisa estar preparado. O exemplo dessa empresa, enfim, a gente não tinha ninguém preparado, as pessoas ficaram completamente desestruturadas, os bons profissionais acabaram saindo, né? Porque não se tinha uma decisão sobre o que fazer. Os resultados, obviamente, a empresa perdeu muito dinheiro, perdeu muito de valor de mercado, porque não olhou justamente para esse ponto de suceder. Se esse executivo não estiver aqui amanhã, quem é que toca essa empresa da mesma maneira que ela deveria ser tocada, né? Então, as empresas têm me procurado hoje para fazer o processo de sucessão, de preparação de sucessores, na verdade, né? Então, o que eu tenho certeza que as empresas precisam é de ter gente suficiente para assumir uma posição. Óbvio que pode não assumir os mesmos resultados ainda, né? Mas ela tem um processo de aprendizagem que precisa ser feito, né? Quais são as decisões, como é que a gente negocia, como é que a gente trata os nossos clientes, né? Qual é a cultura dessa organização. Então, as pessoas precisam estar preparadas para esse processo que pode acontecer, de novo, de uma forma natural. Tomara que sempre aconteça de uma forma natural, mas ela pode acontecer a qualquer momento. Às vezes, alguns dos principais executivos, não é nem o principal executivo, não é nem o CEO, acaba tomando a decisão de sair do negócio também, de sair da empresa. Então, aquilo precisa ser tocado por alguém, né? Então, o sucessor precisa estar pronto para poder assumir as posições do sucedido. E isso só se faz com antecedência, não tem como fazer isso em cima da hora, né? Óbvio que se acontecer, a gente vai ter que fazer, mas
quando você tem isso planejado, quando você tem isso num processo natural, a empresa sente muito menos, o cliente sente muito menos, né? O mercado vai sentir muito menos, e vai conhecer também essas outras pessoas que estavam no processo, né? Que às vezes se conhece só o head da organização e o outro time ninguém conhece, né? Então é importante que o mercado conheça quem está lá e quem pode tomar as decisões para ele ter confiança também que no processo de sucessão a organização continua no mesmo ritmo, né? Tá certo que cada caso é um caso, mas quanto tempo você acha, assim, na média, que é necessário começar a pensar antes, começar a planejar esse processo com a devida antecedência? Olha, eu acho que é difícil dizer um tempo, né? O que a gente tem trabalhado é num horizonte de 5 anos, né? De preparo de um processo de sucessão num horizonte de 5 anos. É o que a gente, de maneira geral, tem trabalhado e é o que eu entendo que seria um tempo bastante suficiente para preparar as pessoas, né? Para as pessoas irem assumindo a nova função, entendendo a nova função, entendendo como as coisas acontecem dentro da organização. Acho que é um tempo bastante interessante, mas como você disse, isso vai depender muito da organização. De uma maneira geral, na hora que nasce a organização, já deveria pelo menos estar pensando no processo de sucessão, né? É óbvio que eu estou falando de uma antecipação muito lá atrás, né? Mas isso tem que acontecer, né? As empresas, quando nascem, têm a ambição de crescerem, de, enfim, se tornarem permanentes, né? Elas precisam pensar nisso na hora que já nasceram. Então, mas se eu não tiver nada disso pronto, acho que uma antecipação de 5 anos é suficiente. Bacana. Aí, Dimas, então, deixa eu ver se eu então fecho os pontos, né? E você colocou algumas questões importantes, né? Essa questão importante, né? De que tem que ter a operação, gente que toca a operação preparada, e esse planejamento da sucessão tem que contemplar este aspecto. Aí talvez a profissionalização seja um desafio enorme, né? Do outro lado, me parece também, como é uma família empresária, preparar a família também tem que estar preparada, né? Ou seja, tem duas preparações, né? Está ligado, uma, a operação dos negócios no dia a dia, e a família, que é a acionista, tá? Também tem que estar preparada para que, né, haja uma coordenação desses dois pontos. Me parece que esses são os pontos que eu posso tirar como lições aprendidas aí desse caos, né? Creio que sim. A gente tem os profissionais que podem ser da família ou não, né? Nós precisamos fazer com que a organização continue. Então, se a pessoa tem a vocação, se é da família e tem a vocação para atuar naquela determinada área da organização, ele precisa estar preparado, assim como o executivo se prepara. Então, nós estamos falando exatamente da mesma preparação. A diferença é que ele pode ser um acionista, né? Ou ele pode decidir para o conselho, que é um outro papel melhor para ele, enfim, mas é importante se tomar essa decisão de quem é que vai ocupar essa posição, se é um executivo de mercado, se é um executivo da família, mas do ponto de vista de preparo, os dois precisam ter o mesmo preparo, enfim, ou até o executivo da família ter mais preparo, inclusive, do que o de mercado, mas a gente está falando de equivalência de conhecimento, de know-how. Perfeito. Bacana, gente. Então, assim, né, Dimas, muito obrigado aí pela participação. E aí, né, primeiro, dizer para todos, né, obrigado pela participação, está acompanhando a gente. Se tiverem dúvidas, né, mandem dúvidas, né, alguma dúvida para mim, para o Richard, para o Dimas também, né, por favor, tá, para a gente poder continuar contribuindo com vocês no tema da governança. Então, lá vamos nós, né? Estamos aqui, qualquer coisa, semanalmente, no nosso papo. Gente, muito obrigado. Obrigado, Richard. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais, muito obrigado.